14, Salmo 42. Do verso 1 ao verso 5. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas. E dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A revista Veja trouxe há um tempo atrás um artigo muito interessante sobre depressão. Dizia naquele artigo que 10% da população mundial sofre de depressão. 10% da população mundial sofre de depressão. Talvez nenhum de nós aqui hoje, nessa noite, faça parte desse grupo, mas é bem provável que em algum momento da sua história você ou compartilhou isso com alguém, viu alguém passando por isso, ou sentiu certos sinais de depressão na sua vida, porque isso é algo extremamente comum. Ela atinge essa enfermidade de alma todas as pessoas, em todas as culturas. Não importa que país você viva, não importa a sua classe social, não importa o seu contexto de trabalho ou de falta dele, não importa se você vive numa região subdesenvolvida ou extremamente desenvolvida, todas as pessoas, em todos os lugares, estão passíveis de sofrer em um determinado momento da sua história deste mal terrível. E nós percebemos que isso não é algo não tratado na Bíblia. A Bíblia tem a resposta para tudo. É fantástica a palavra do Senhor, porque ela é extremamente rica. Você encontra, por exemplo, grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, pessoas extremamente usadas por Deus que passaram por momentos de depressão. Você tem grandes profetas, reis, pessoas simples, homens e mulheres do povo, como Salomão, Jeremias, Davi, Paulo, Timóteo e tantos outros, que enfrentaram momentos de profunda dificuldade espiritual e depressão, desânimo mesmo. E é interessante porque a palavra do Senhor, aqui existe uma discussão se é filhos de Corá ou se foi Davi que escreveu o Salmo 42, existe uma discussão pequena sobre isso, mas o autor do Salmo, ele compartilha e abre o seu coração para todos nós. Ele não tem vergonha de dizer que a alma dele está abatida. E talvez seja isso o primeiro caminho da cura, quando alguém assume que não está bem. E o salmista começa a dizer isso. Ele diz, estou colocando meu coração aqui, estou abrindo meu coração e a minha alma está abatida. Isso é extremamente humilde e importante em todo o processo. Então, a pergunta é, como é, ou quais são os sinais de uma depressão à luz da própria Escritura Sagrada, já que a Bíblia trata de tantos assuntos com tamanha profundidade. Dá uma olhada no versículo 1 e 2. A primeira coisa que nós percebemos é que a depressão aqui no texto bíblico lembra uma seca. Ele diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus. A alma tem sede de Deus. Uma característica da depressão é o estado de sequidão. É a aridez. É a falta de disposição, de beleza. Quando você passa por uma terra árida, você olha, a primeira coisa que chama a atenção numa terra árida é a falta do verde. Você olha uma terra árida, você diz, cadê o verde? Dá uma tristeza de alma, porque falta o verde. A segunda coisa que você percebe numa terra árida é que ela atinge até a sua respiração. A depressão faz com que a respiração mude. A inspiração muda. Esse é o processo mesmo, físico e espiritual, de inspiração. O salmista diz, eu percebo em mim que a depressão traz sequidão de alma.
E depois ele diz como, olha o versículo 1, como suspira, e depois no versículo 2, quando. São duas coisas diferentes, ele sabe como ele está, e o que ele deseja, e o que ele espera, para que haja transformação na sua vida. Olha o versículo 3, outra característica da depressão, é que ela tem as lágrimas como alimento. Diz o texto que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. A sequidão faz com que a pessoa não queira se relacionar. Ela não vai para banquete algum. Deprimido não gosta de festa. Deprimido quer ficar em casa dormindo. Ele não tem vontade de conversar com ninguém, ele não tem vontade de abrir o coração, ele é uma pessoa que não tem vontade de comer, de beber, de arrumar-se. Qualquer roupa está boa, qualquer momento está do mesmo jeito, ou seja, para curtir a sua depressão, não existe nada fashion. E ele experimenta esse estado de profunda depressão, aonde a sua agenda toda é tomada por isso. Olha o que o texto diz. O texto diz que as minhas lágrimas, versículo 3, têm sido o meu alimento dia e noite. Não existe um momento do dia, uma hora do dia em que alguém está deprimido e depois não está mais. É um processo que ocupa a agenda toda. É dia e noite. Algumas pessoas acham que a noite é mais triste, outras pessoas dizem, não, a parte da manhã eu não gosto, ou o final de tarde. Mas para quem está num estado de depressão é o tempo todo, em todo tempo, em todo lugar. Não existe um lugar específico, não existe uma hora específica, não existe nada que traga a ele alegria. E é forte o que diz o versículo 3, porque ele diz que os inimigos aproveitam desse estado de desarmamento da alma, de fraqueza espiritual, para se apoderar dele. Olha o que diz o versículo 3. Eu estou chorando, né? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente. E a pergunta é, o que vão dizer para ele é uma palavra boa? Olha o versículo 3, não. O que vão dizer para ele, joga ele mais no buraco. A palavra que perguntam para ele é, e o teu Deus? Onde está? Uma das características da depressão é que muitas vezes pessoas que se aproximam, não se aproximam para contribuir, mas para empurrar a pessoa ainda mais para baixo. Quem pergunta isso não tem relacionamento com Deus. E o teu Deus onde está? É uma pergunta que não está no lábio de um cristão, nos lábios de um cristão. É alguém que não tem relacionamento com Deus e que intenciona empurrar o salmista deprimido mais para baixo. Como Deus te abandonou, Deus não está mais perto de você. E aí o salmista começa a sentir a sua própria fé sendo questionada por outros que, ao invés de ajudar, empurram ele para mais longe do caminho da salvação. Versículo 4. A depressão tem outra característica no texto. Ela é saudosista. Olha o que diz o versículo 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. A alma dele fica pior a partir do momento em que ele se torna um deprimido que olha para o passado, um passado que não pode voltar, e ele olha para o passado não para celebrar, ele olha para o passado com tristeza. Porque existem duas maneiras de você olhar o passado. Uma das maneiras de você olhar o passado é com celebração. E a celebração, ela acontece mesmo quando você encontra no passado algo que te entristece. Você diz, foi-me bom ter passado pela aflição. Celebração. Porque aprendi com os teus decretos. Celebração, mesmo tendo passado no passado pela aflição. Então há celebração. Há celebração também de coisas boas. Senhor, eu te agradeço porque minha infância foi boa, né? Minha mocidade foi boa, né? E ainda continuo um jovem feliz, aos 87 anos. Né? É interessante você olhar para trás e dizer, Senhor, eu estou celebrando ainda. Eu olho e tenho muita coisa para agradecer. Isso é importante. Então a celebração se dá nesse universo. Agora tem gente que olha para o passado só para se sentir pior. Eu errei naquela escolha, eu errei naquela outra escolha, eu errei naquele dia, aí fica se martirizando,
Então, esses são elementos que compõem a nossa história. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perguntar para nós mesmos, né? Como o salmista fez, o passado é algo que eu celebro ou que me martirizo? O salmista aqui está dizendo que ele tem como característica, nesse momento, o martírio. Mas ele não para aí, ele continua. E é interessante observar que depois de percebermos essas características que o salmista descreve da depressão, nós precisamos pensar quais são os motivos que conduzem alguém à depressão. O Dr. Martin Lloyd-Jones, médico da Rainha da Inglaterra, né, que abandonou tudo para se tornar pastor, ele era um dos médicos da Rainha da Inglaterra e abandonou tudo para ser pastor, diz o seguinte: o fato de que o temperamento não faz a mínima diferença com relação à nossa salvação, faz com que nos lembremos, por outro lado, que o nosso temperamento faz enorme diferença na experiência concreta da nossa vida cristã. Então, o nosso temperamento não tem nada a ver com a nossa salvação, mas com a nossa jornada depois de salvos tem muito a ver. Ele diz, muitas vezes o temperamento permite portas para uma depressão, e nós temos que ficar atentos a isso. O Fernando Pessoa escrevia, eu não sou pessimista, eu sou triste. A primeira coisa que nós precisamos aprender é a nos conhecer. Precisamos olhar para o nosso próprio coração e perceber que nós somos diferentes do outro. Então, existem essas características, mas também existem alguns indícios que podem nos conduzir a uma depressão, e o temperamento é uma delas. Tem gente que já acorda com o pé lá, e ele precisa estar atento a isso. Tem gente que já acorda com o sentimento que tudo vai dar errado. Jesus amado, amanhã é segunda-feira. A pessoa já começa, no domingo, ele já estraga o dia de descanso, tão pessimista que está da vida, que amanhã será segunda-feira. E é preciso vigiar o coração, o nosso temperamento, a nossa disposição e as influências. E esse é o segundo ponto. É interessante observar quem tem nos influenciado no caminho. Quem são as pessoas que nós lemos? Quais são as músicas que nós ouvimos? Quem são as pessoas que influenciam o nosso pensamento? Porque isso também pode ser uma porta para a depressão. A terceira coisa é a própria condição física. Em alguns momentos da nossa história, nós vamos enfrentar dificuldades físicas que podem nos conduzir à depressão. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, que por 3 vezes ele orou para que Deus tirasse dele um espinho da carne, e Deus não tirou. E às vezes acontece esse processo de depressão porque uma pessoa está passando por dificuldades físicas, e ela tem que se compreender nesse processo todo, olhar para a sua história e ver que é um momento em que ele está passando, e que por isso acontece. Eu já conheci vários casos de pessoas que tinham tudo para ser felizes e não estavam felizes. E aí foram fazer exames e descobriram que estava faltando uma vitamina X, uma enzima Y, alguma coisa assim, e o médico disse, olha, só receitar essa vitamina e a sua vida vai mudar, e mudou mesmo, porque às vezes é uma questão física, é uma questão às vezes biológica, e a gente tem que estar atento a isso. Às vezes não é uma crise de fé, às vezes não é uma questão existencial, às vezes é uma coisa biológica. Eu não sei se os irmãos sabem, mas nós somos seres biológicos. Existe uma química dentro de nós trabalhando o tempo todo, e às vezes ela está descompensada, e nós precisamos de ajuda médica para compensá-la. E é interessante porque nós conhecemos alguns casos, como por exemplo de Charles Haddon Spurgeon, que foi um dos grandes pregadores da história cristã, mas que, num momento da sua vida, quando ele terminava o sermão para 12 mil, 15 mil pessoas, ele ia para trás do púlpito e chorava totalmente deprimido. E a esposa dele tinha que consolá-lo, um pregador famoso. Mas depois foi se avaliar quando é que isso aconteceu na vida de Spurgeon, e descobriu, com muito tempo, estudo e conversa, que Spurgeon estava naqueles dias, em especial, passando por fortes dores, que ele não conseguia pregar de pé, ele segurava no púlpito para pregar, e isso pesava sobre sua alma. Isso acarretou um estado de depressão. E, finalmente, nós precisamos nos atentar para o fato de que existe um inimigo das nossas almas. Nós somos seres também espirituais, não apenas físicos, né, biológicos,
mas também somos seres espirituais, temos uma alma, e temos um inimigo da nossa alma, e ele monta estratégias, induz pessoas, cria circunstâncias, para gerar em nós um estado de depressão. O inimigo está rodeando, a Bíblia diz, como um leão que ruge, e ele quer nos devorar, e ele sabe quais são as nossas portas entreabertas, para entrar por ali e atiçar, né, o caminho da depressão. Ele sabe. Às vezes você faz um investimento enorme em alguma coisa, e o inimigo arruma uma pessoa ou uma circunstância para ir lá e atingir exatamente aquele ponto. E nós temos que estar atentos a isso, porque Jesus Cristo enfrentou o inimigo. E se Jesus Cristo enfrentou, quem somos nós para não enfrentar? Portanto, para vencer todo esse quadro complexo, o salmista dá a solução, e graças a Deus por isso. Olha o versículo 5, a solução é discutir a si mesmo diante de Deus, conversar com você mesmo diante de Deus. E isso só se alcança num profundo estado de humildade, reflexão, meditação, vida devocional diante de Deus. O versículo 5 vai dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí vem a resposta: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Olha a esperança, começou a brilhar a luz no final do túnel. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Meu auxílio, Deus meu, Deus pessoal. Eu o conheço, Ele me conhece. O salmista começa a conversar com ele mesmo, e ele coloca a sua conversa diante de Deus. A primeira coisa para vencer a depressão é: conheça-te a ti mesmo diante de Deus. Vamos repetir isso? Eu acho que vai ser um bom exercício para nós. A primeira coisa para vencer a depressão é: conheça-te a ti mesmo diante de Deus. Conheça-te a ti mesmo diante de Deus. Coloca a sua vida e fala com Deus com sinceridade. Deus ama uma oração sincera. Deus odeia hipocrisia. As orações mais bonitas registradas na Bíblia são as orações sinceras. Aquelas em que o cristão entra na presença de Deus e diz assim: Senhor, está doendo. Senhor, estou sem esperança. Ô Senhor, só confio em Ti. Ô Senhor, o Senhor é meu auxílio. Deus, ó, se não for o Senhor, eu não dou conta. Vai comigo. É importante essa relação de verdade, transparência com Deus. Deus não gosta de ser enganado, muito menos no momento de oração com Ele. Por que estás abatido a minha alma? Esse homem olhou para dentro dele mesmo, ele se descobre, ele se autoanalisa, ele questiona o seu problema com ele mesmo, ele tem domínio da sua alma. E o domínio de alma, o domínio próprio, é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 vai dizer isso. Domínio próprio. O domínio próprio não é quando você simplesmente consegue se dominar num momento de ira. O domínio próprio também se dá num momento em que você está profundamente triste, mas você ainda domina os seus sentimentos e consegue orar, entrar na presença de Deus e pedir o seu auxílio. E aí o texto vai dizer: espera em Deus. Depois de ele colocar a sua vida e se autoanalisar diante de Deus, ele agora lança a sua esperança, e essa é a segunda e última coisa, na presença do Senhor. Eu me conheço, Deus, é assim que eu estou. Agora, me ensina, ó Deus, a esperar em Ti. Esse é o convite que ele faz para ele mesmo: espera no Senhor. Thomas Adams diz: ninguém chega ao paraíso de olhos secos. Ninguém chega ao paraíso de olhos secos. Todos nós choramos ao longo da caminhada. O salmista vai nos lembrar: quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai fazer o quê? Voltará cheio de frutos. Olha o Salmo 37, o verso 1 a 8. O Salmo 37, 1 a 8, para mim, é a resposta do Salmo 42.
A pergunta do Salmo 42, que fica na nossa mente, é como esperar em Deus? Ok, fica uma coisa muito subjetiva, espera em Deus como? O Salmo 37 vai nos ensinar, afinal é Salmo de Davi. Davi vai nos ensinar no Salmo 37 que para esperar no Senhor, versículo 1, nós não temos que ter os malfeitores como exemplo das nossas vidas. Para esperar em Deus, é para esperar em Deus somente. Não fica olhando para o lado, olha para o Senhor. Não olha para o malfeitor, olha para o Senhor. Versículo 3. Para esperar no Senhor, diz o versículo 3 do Salmo 37, nós temos que confiar no Senhor e fazer o bem. É uma relação de fé e ação. Fé e ação. Versículo 3 vai dizer que para esperar no Senhor é necessário se alimentar da verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Aonde eu vou encontrar palavras de apoio no momento da depressão? Na Bíblia. Na Bíblia, leia a Bíblia. Ah, não dou conta de ler. Dá sim, faz força que você consegue. Ah, mas eu vou ler só um versículo. Está ótimo. É dose homeopática essa, né? Mas funciona. Leia a palavra. Mas aonde? Leia Provérbios. Leia Salmos. Não vai ler genealogia de Mateus 1, que não vai te ajudar. Não vai ler Levítico, que não vai te ajudar. Leia Salmos. Leia Provérbios. Leia Eclesiastes, que você vai ver que tinha um sujeito mais deprimido que você. Leia a palavra no lugar certo, na hora certa, porque a palavra de Deus é contextual. O texto continua, versículo 4. Como eu vou esperar no Senhor? Agrada-te do Senhor. Deus me basta. Agradar-se do Senhor é isso. Eu estou feliz com Deus. No fundo, eu sei que Deus me protege, eu sei que Deus me guarda, eu sei que quando eu fecho os olhos e durmo, Ele acampa os anjos ao redor dele. Quem me diz isso? A palavra. É a Bíblia que me diz isso. Eu sei que praga nenhuma chegará à minha tenda, nem inimigo algum terá poder sobre a minha família, mas quem é que me garante isso? É a palavra de Deus que me garante isso. Eu sei que no Senhor eu posso fazer proezas. Que isso? A palavra de Deus diz isso. Então, quando eu começo a recuperar as promessas de Deus descritas na palavra para o seu povo, eu começo a me alimentar dessa verdade e me agradar daquilo que o Senhor tem para mim, porque Deus não me constituiu para derrota, Deus não me fez um mais do que perdedor, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então é necessário estar em Cristo Jesus para ser mais do que vencedor, e eu começo a recuperar essas promessas, porque essas promessas são para o povo de Deus. Eu sou povo de Deus, e foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Jesus morreu e ressuscitou para que essas promessas fossem verdades na nossa vida. E quando eu olho ao redor e vejo cristãos ao longo de toda a história experimentando as promessas, eu recupero as promessas que foram verdades na minha própria vida. E eu digo, é fato, não é mito. Deus existe, intervém e abençoa. E finalmente, versículo 5, entrega, confia nele. Versículo 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Versículo 7 do capítulo 37, descansa no Senhor e espera nele. Por isso a linguagem é tão parecida, paralela. Tá bom, pastor, mas o que a gente leva para casa? Como eu disse no começo, depressão é algo comum. Atinge todas as pessoas, homens, mulheres, até crianças, jovens, adolescentes, em todos os países. Não existe um país onde você possa ir que não há depressão. Não, não existe. Você muda para um país organizado, você muda para a Suíça. Lá é uma maravilha, lá não tem tanta corrupção, o governo funciona, tudo funciona, o ônibus chega na hora certa, o trem chega na hora certa, tudo é bom. Imagina morar num país desse, que coisa chata. Né? Pois saiba que é um dos maiores índices de suicídio do mundo. Como? Porque não tem nada a ver com o contexto social, tem a ver com a alma. Japão da mesma forma. Organizadinho. Muitas pessoas tiram as suas vidas, porque não tem nada a ver com o contexto social, tem a ver com a alma. Não tem nada a ver com ter dinheiro ou não tem dinheiro, está num país bom, está num país ruim. Depressão está por aí. Então nós temos que olhar o nosso coração e descobrir que Jesus venceu. Olhar para o nosso coração e resgatar esta fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu a tentação do inimigo.
que queria levá-lo ao caminho da depressão. Jesus Cristo venceu todas as forças contrárias de uma sociedade que o criticava, e criticava tanto que não suportou a presença de Jesus e o crucificou, sendo ele inocente. E nós não encontramos Jesus deprimido. Encontramos ele triste, a ponto de chorar lágrimas de sangue, mas não deprimido. Jesus venceu. E ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, diz o autor de Hebreus. E ele nos faz vencedores, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a vitória sobre a morte. Se nem a morte tem poder sobre nós, o que é que pode nos deixar deprimidos? Se nem a morte tem poder sobre nós, porque Cristo Jesus nos garante vitória sobre ela. Portanto, vamos ajudar o mundo deprimido. Pega essa palavra e seja bênção na vida das pessoas que cruzarem o seu caminho. Pega essa palavra e quando um risquinho de depressão passar perto da sua porta, você fala, ops, salmo nela. Aqui não, estou vacinado pela palavra do Senhor e pela graça de Deus, e hoje eu sou um agente vacinador, porque conheço a palavra liberta, a palavra traz paz, e a palavra também nos dá a oportunidade de ajudar outras pessoas a saírem desse estado. Então sejamos luz, sal, como temos falado esse mês todo para a igreja, nesse mundo que precisa muito de uma palavra de alegria, regozijo, esperança e paz. E ela só existe numa relação direta, sincera com Deus, em oração, leitura da palavra, comunhão com o povo de Deus e missão. Amém? Vamos orar. Se você entrou aqui nessa noite com um pouco de depressão, é normal, mas eu quero te convidar a orar e pedir que o Senhor tire isso do seu coração. Nada é maior do que o poder de Deus. Nada. Essa não é a agenda de Deus para você ou para quem você conhece. O Senhor quer que a alegria do Senhor seja a sua força, é o que a Bíblia diz, dia após dia. O Senhor tem uma lista de bem-aventuranças para o seu povo, bem-aventurança. E a palavra bem-aventurança significa alegria. Portanto, se em algum momento você perdeu essa alegria, ou se algo começou a tirar a alegria do seu coração, ore agora e peça, Senhor, em nome de Jesus, restaura a minha alegria. E se você conhece alguém que está deprimido, triste, abatido, coloque essa pessoa agora em oração aí, na casa de Deus, nesse momento, e diga, Senhor, restaura a alegria dessa pessoa que eu conheço. E me dê palavras de sabedoria para ajudar. Que eu quero ser bênção na vida das pessoas. Quero ser alguém útil na vida de pessoas. Para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor, que nos conduz, ó Deus, mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. Muito obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua mão segurando o nosso ombro e dizendo, sê forte e corajoso, não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que ainda que as águas tumultuem e espumejem, o Senhor trará bonança, porque o Senhor está conosco no barco desta vida. Agora, Senhor, não permita, em nome de Jesus, que os corações aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, caiam nas armadilhas da depressão. Dê sabedoria, autoconhecimento diante do Senhor para cada irmão e irmã, para que saibam discernir, ó Deus, os gatilhos da depressão, aquilo que desperta, dispara da depressão em suas vidas,
mesmo, ó Deus, que o gatilho seja químico, biológico, da sabedoria, traz cura, traz alegria, renovo, júbilo, para a glória do Senhor. Oramos agradecidos, porque o Senhor é o Deus amoroso, que é Pai, e a Tua agenda para a nossa vida é de alegria e paz. Ó Deus, oramos pedindo que o Senhor nos capacite nessa caminhada para sermos proclamadores dessa verdade, para que outros também experimentem a alegria que vem do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.